Amém, amém. Paz do Senhor, queridos, muito bom dia. Quem acordou aí com muita intenção de adorar ao Senhor, diga glória a Deus. Amém. O pastor Danilo disse que ninguém almoça aqui, é isso mesmo? Pode ir embora, emendar com o culto da noite, que não tem problema nenhum, né? Até parece, né? Não é assim. Podem ficar tranquilos que eu falo só 2 horas. Amém. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã tão maravilhosa, revendo pessoas que nós amamos, conhecendo outras pessoas, né? Que o nosso coração compartilha da mesma visão, da mesma condição, e estarmos na presença de Deus. Amém? Prazer, pastor Valdeci. Ele falou que o senhor é da terrinha e que o senhor pegou de onde o senhor é? Barra, onde fica? Eita, é longe, hein? Barra do Turvo, quase Curitiba ali? Não? Não, lá é Vale do Ribeiro. A terra da banana, perto de Registro. Ah, coisa boa demais aquela região, uma região boa, gostosa, quente. Lá o sol tem um sol para cada um, conheço lá, mas que bom saber que o senhor é de lá. Nós temos algumas igrejas na região, aí de vez em quando a gente passeia por lá, né? E é muito gostoso. Lá, Registro, algumas cidadezinhas bem boas lá. Mas amém. Que bom que estamos aqui. A gente vai conversando, né? Vai batendo um papo com um, vendo ali, aí conversando com o irmão aqui, que é cunhado de um amigo. E, gente, né? Estar em comunhão, estar na igreja é algo maravilhoso, é algo real de Deus ao nosso coração. E Deus é muito maravilhoso e Ele nos dá essa oportunidade. Eu sempre digo, irmão, quer ficar feliz? Você vai para alguma cidade, você está se sentindo triste, entra numa igreja, né? Lá você vai ter um irmão, você vai ter alguém que vai te abraçar, né? Ih, pastor, tem que mudar de cidade. Fala, primeira coisa, nem procura casa, procura a igreja, né? Alguém da igreja vai te indicar um lugar bom para você poder morar, porque é algo maravilhoso. E os irmãos sempre cooperam conosco lá na nossa igreja presbiteriana, aqui no bairro Portinari, e nós estamos aqui hoje compartilhando com vocês desse tempo maravilhoso de Deus, né? Existe um tema, existe algo maravilhoso de Deus ao coração daquilo que tem sido ministrado com vocês, e nós temos entendido que vocês têm compartilhado da visão sobre os milagres e o poder do nosso Deus. Amém? Todos os domingos você tem visto isso na sua vida e no seu coração, o grande milagre que Deus pode fazer. E eu confesso para vocês que eu estava compartilhando, o pastor compartilhou comigo a percepção, a visão, e hoje falamos sobre Jesus, o poder, sobre andar sobre as águas, e eu estava pensando um pouco sobre a capacidade do quanto nós admiramos o poder. O quanto nós admiramos aquelas coisas que de fato nos impressionam. Será que essa semana você foi impressionado por alguma coisa? Você olhou para alguma coisa que você falou, que grandeza maravilhosa, né? Que vastidão, que coisa boa. Tem uns que se impressionam com tecnologia, né? Olha que legal, né? Eu estava numa palestra essa semana e a pessoa disse, 20 anos atrás, a gente não tinha isso que a gente tem hoje, né? Só vai lembrar quem tem mais de 20 anos, que nem eu, né? A gente estava brincando esses dias que a nova geração não sabe o que é o termo cair a ficha. Por quê? Porque eles nunca usaram o quê? Um telefone de orelhão. Quem usou um orelhão aqui, dá uma glória a Deus já? Olha, entregou a idade. É que tem gente que usou orelhão colocando cartão, né? Aí não vale, né? Mas tem gente que fica impressionado com isso, diz, meu Deus do céu, olha que legal, né? Alguns gostam de descobertas científicas e tudo mais. Alguns olham para as grandes construções que o homem faz, né? Coisa maravilhosa, coisa grandiosa, e a gente começa a ver isso. Eu estava com meu sobrinho, ele veio passar um tempo aqui, ele é lá do Paraná, ele veio passar um tempo aqui, e eu passei naquela ponte estaiada lá em São Paulo com ele, né? Eu disse, coisa maravilhosa, ponte estaiada. Irmão, não dá para saber como é que o povo fez aquilo, né? Colocou um pedaço de metal lá, puxou uns ferros lá, e passa carro, caminhão, você fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas existe algo que
Por mais que um homem seja grandioso, tenha uma referência de conhecimento, mas algo que sempre mostra para nós o nosso limite, que é a natureza. Né? Quem nunca entrou no mar e foi levado pelo mar, pela correnteza? Quem nunca levou um caldo de uma onda, né? Quem nunca olha para o céu e vê a vastidão e se preocupa? Quem não viveu alguma grande tempestade na vida que você ficou com medo, né? Sabe, recentemente tivemos aqui essa semana, nós tivemos ventos muito fortes, muito fortes, né? Eu não estava aqui em São Paulo, eu estava trabalhando, eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio de Janeiro. Você pensa, foi na praia? Não fui na praia, só estava trabalhando lá. Eu não consigo, só trabalho. Irmãos, na hora do vendaval, aqui em São Paulo, as pessoas receberam alerta que haveria um vendaval. Lá no Rio nós não recebemos, houve um problema lá, não sei, não funcionou. E aí quando começou o processo, eu estava dentro de um cliente, e aí de repente a luz começou a cair, começou a apagar. No meio da rua, eu estava um pouquinho numa garagem, tentando um transporte, né? E aí eu comecei a ver algumas coisas voando assim pelo caminho, algo muito estranho, eu nunca tinha visto aquilo, as árvores balançando bastante. Quando aceitaram o transporte, apareceu uma pessoa na porta, e ele desceu do carro, ele falou, rapaz, eu estava ali, e passei em frente de um comércio, e as cadeiras voaram e bateram no meu carro. Aí ele foi olhar, ele falou, até amassou aqui e tal. Eu falei, rapaz, vamos embora então, vamos entrar nesse carro e vamos. E quando entramos, começamos a ver aquela coisa acontecendo, irmãos, o carro balançava, né? E a gente quer dar um de machão, né? Não vai dar nada, não vai acontecer nada. O menino que estava do meu lado começou a me olhar daquele jeito, eu falei, só vamos, vamos embora. E aí, de repente, o menino disse assim, olha, mas está ventando muito, daqui a pouco pode cair árvores, né? E eu falei, com certeza. Irmãos, não deu 10 segundos, caiu assim uma árvore na nossa frente, uma árvore gigante. O vento arrancou a árvore com suas raízes, e ela foi levando fios, postes E aí durante o meu caminho eu vi telhados voando, um desespero. A mãe do menino que estava levando a gente ligou para ele e disse, filho, a nossa casa aqui ficou toda destelhada. É um caos. Por quê? Porque a natureza nos mostra o quanto nós somos pequenos, né? Nenhum governante, nada que a gente faça consegue impedir um terremoto. Nenhum cientista pode falar para o vento, ei, para aí, vento. Nenhum exército consegue dominar o mar. E a criação continua lembrando para nós que nós, por mais que tenhamos um conhecimento, nós não somos Deus. Mas é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã tão boa, porque nesse cenário, João vem apresentar para a gente quem? Jesus. João vai mostrar para a gente algo extremamente maravilhoso, porque nós vemos Jesus não apenas realizando um milagre, mas nós vemos a realidade eterna de que aquele que criou todas as coisas continua governando tudo e todos para a glória dele, aleluia. O objetivo do que nós vamos conversar aqui hoje não é mostrar que Jesus fez algo impressionante, mas é mostrar que de fato Jesus, o nosso Senhor, aquele que nós levantamos a mão hoje, aquele que nós adoramos, declaramos que é o nosso Salvador, nós temos a visão na palavra de Deus, e João traz isso para a gente, Ele é o Senhor de toda a criação. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Ele por isso? Aleluia. Aleluia, Ele é maravilhoso. João 6, abra sua Bíblia, João 6, 16, 21, e é o texto que nós queremos compartilhar com vocês nessa manhã tão especial. E se eu falar noite, vocês me perdoem, tá bom? Porque já é meu costume. Embora hoje o culto estava acontecendo lá na igreja de manhã, né? Eles mudaram a ceia para de manhã, porque o povo gosta da manhã também, né? João 6,16 diz assim a palavra de Deus: ao final do dia,
os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, remando, quando viram Jesus andando sobre o mar. E Jesus aproximou então-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Você pode orar mais uma vez comigo? Pai, nós lemos a Tua Palavra é maravilhosa, a Tua Palavra é real aos nossos corações, e nós hoje, ó Deus, nesse tempo tão especial, nós queremos de fato ouvir a Sua voz, queremos entender, ó Pai, algo que o Senhor tem reservado aos nossos corações. O Senhor falou, tem falado, através dos louvores, das palavras, do que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui nesta manhã. E nós dizemos, ó Pai, continua falando aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Sua voz e queremos, Senhor, receber algo poderoso que pode mudar e transformar a situação que nós vivemos. Em nome de Jesus, dizemos amém. Aleluia. O milagre maravilhoso que João vem descrever para nós mostra os discípulos em certo momento pegando o seu barco e atravessando o mar. E aí então nós começamos a ver a manifestação e o poder de Deus, porque Jesus diz para eles: ó discípulos, peguem o barco, vão, eu encontro vocês daqui a pouco. O bom disso é que Jesus não disse como ia, da forma que ele ia, que horas que ele ia chegar, simplesmente deu uma ordem para os discípulos e disse: ó, vai, façam aquilo que eu estou ordenando para vocês, e eu creio que em algum momento eu encontrarei com vocês, né? Qualquer semelhança com aquilo que Deus fez com nós é uma mera coincidência. Deus um dia olhou para nós, nos chamou, nos trouxe como discípulos e disse: vão, naveguem, certo momento eu encontrarei com vocês e os levarei para mansões celestiais. Coisa maravilhosa. A esperança que nós temos, a visão que nós temos, né? Como o pastor comentou aqui, né? Se fizerem isso comigo, pastor, um dia eu for e orarem para eu voltar, eu bato, né? Eu quero me encontrar com Jesus. A hora que Ele me chamar, eu digo: me deixa, eu quero me encontrar com o Pai. Esperamos que todos arrebatados em nome de Jesus, amém? Amém. Está chegando o dia, está chegando o dia. A realidade desses discípulos é que eles entram no mar, e pessoas experientes, e como o pastor Danilo disse, isso não é jargão de pregador, mas eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles estavam diariamente ali, sabiam navegar. E com seus barcos, irmãos, não é que nem hoje não, né? Você pega um motorzinho e vai andando. Não sei se tem pescador aqui, alguém gosta de barco, mas eles iam no remo mesmo, talvez na vela, algo muito natural, muito cotidiano deles. E a palavra diz que de repente o vento começou a vir contra aquele barco. As coisas começaram a ficar numa situação não muito simples, não muito fácil, mas nós precisamos começar a entender que da mesma forma que Jesus pediu para eles entrar nesse barco, nós também, de uma referência, estamos vivendo a nossa vida, estamos dentro de um barco, e nem sempre o mar vai ser um mar calmo, nem sempre as coisas serão fáceis ou serão tranquilas, mas nós precisamos sempre em nossa vida ter uma visão e uma percepção de que Deus está olhando para nós, porque estamos cumprindo a vontade dEle. Entramos nesse barco e por mais que as dificuldades se apresentam, é Deus quem cuida de nós. Talvez você comece a pensar que as suas dificuldades ou que suas adversidades são para mexer em alguma coisa na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: não é sobre você. Não sinta que você é a pessoa
desse contexto todo. Na verdade, por vezes as coisas que passamos é para mostrar quem Ele é para mostrar que Ele tem poder, é para mostrar que Ele tem um controle sobre todas as coisas. O mar que se apresenta para os discípulos era um mar caótico, mas eu quero dizer algo para você, aquele momento caótico que se apresentou para eles, era um momento que haveria dali uma manifestação do poder de Deus. Para aprender e compreender esse texto, você precisa entender aquilo que João está compartilhando com as pessoas. Talvez o mar para nós possa representar férias, lazer, mas para aqueles discípulos que estavam ali, nós começamos a entender pela linguagem bíblica que o mar sempre vai simbolizar uma dificuldade, o caos, perigo, aquilo que o homem não consegue controlar. E observe então o que João começa a falar nessa referência sobre Jesus, aquele momento, aquilo que ninguém consegue controlar, existe alguém que controla, e ele apresenta alguém maravilhoso que é Jesus Cristo, que traz essa revelação. Lá em Jó, quando Jó está debatendo com Deus, conversando com Deus, a palavra de Deus vem, e aí então nós conhecemos esse texto, e você conhece, Deus chega para Jó e começa a dizer: Jó, me diz uma coisa, rapaz, você quer debater comigo, mas onde é que você estava quando eu formei as coisas, né? E aí, se você lê ali do versículo Jó 38, do 8 ao 11, nós começamos a ver Deus falando: olha, quem foi que encerrou o mar com portas? Quem interrompeu o mar dentro do ventre materno? Jó, eu pus as nuvens por vestidura e uma escuridão por fraldas. Quando eu lancei os limites no mar, coloquei para ele portas e ferrolhos. E Deus diz assim: até aqui você pode vir, mas não vai além daqui, porque aquilo que eu coloco para você, somente eu posso quebrar. E Deus fala nesse capítulo, nesse versículo, dizendo: eu quebro até o orgulho das ondas. A gente tem medo, a gente tem receio, as ondas podem vir contra nós, mas Deus é o Deus que tem todo o controle. Foi o próprio Deus, Ele declara isso, porque Ele estabeleceu o limite sobre o mar. Salmo 89, 9 diz, o salmista declarando a Deus: tu dominas o furor do mar, quando as suas ondas se levantam, tu é quem as acalma. Aleluia. Sabe, quando a vida está difícil, quando o mar está agitado, nós precisamos lembrar do salmista declarando isso, e declarar claramente que Deus domina o mar, e é somente Ele que pode fazer. Às vezes a gente quer brigar um pouquinho, né? Eu não sei, às vezes talvez você não teve uma oportunidade, mas eu, quando criança, eu via as ondas, eu queria brigar contra as ondas. E adivinha quem ganhava? É muito forte, é muito forte. Se você não teve essa experiência, eu digo, vá um dia brincar e brigar contra as ondas, bem naquela hora que ela está quebrando assim, sabe? Isso, aquela que deixa vergão assim, né? Bateu, deixou vergão. Mas para Deus elas não podem dominar, é algo exclusivo de Deus. Então João começa a apresentar Jesus como aquele que caminhou sobre as águas. Perceba que no mar agitado, os discípulos estavam lutando contra o mar, eles estavam indo remando, num princípio, contra a maré. Jesus, ele não entra ali para brigar contra o mar. Olha que poderoso, Jesus não está ali para gerar uma discussão, o que simplesmente ele faz sobre algo que está agitado. Jesus não está para discutir, para brigar nada, ele está simplesmente dizendo: olha, eu estou andando sobre o mar, eu tenho poder. Aquilo que agita a sua vida, aquilo que agita o seu coração, aquilo que te tira da sua condição, eu domino, eu não luto, eu apenas venço o mar. Sabe, eu quero dizer para nós aqui pela manhã, simplesmente somos convidados por Jesus a caminhar sobre este mar, porque aquilo que para nós representa dificuldade, caos ou ameaça, está debaixo da autoridade da criação de Deus. Então aquilo que está no teu coração hoje, que te traz medo ou que te tira a paz, não se preocupe, Deus tem autoridade, porque foi Ele que criou, Ele é Deus criador, aleluia.
aquilo que assusta o homem é apenas uma estrada para Deus. É apenas uma estrada para Deus. Deus governa o caos, governa a criação, então você pode descansar, porque nenhum caos da sua vida está fora do governo de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Permita que Deus governe a sua vida e o seu coração, assim como João nos apresenta Jesus, Deus, caminhando sobre o mar. Segundo ponto é que João revela que Jesus tem o poder sobre a criação, ele é o princípio. João, quando ele começa no texto, no livro, no Evangelho, ele começa a falar sobre Jesus, porque ele está apresentando para os seus leitores, pessoas que são sábias, eruditas, que diziam que as coisas foram criadas simplesmente por outras pessoas, ou na época nós falamos sobre metodologias. João vem começando a falar sobre um Jesus que é a palavra. João 1, do 1 ao 3, começa a dizer que no princípio Jesus era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Jesus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e através dele, ou seja, por meio dele, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. João começa a falar sobre Jesus Criador, e nós começamos a olhar esse texto, começamos a ver o poder, porque então aquele que criou todas as coisas, Cristo, ele simplesmente criou o mar, e agora, além de ter criado o mar, ele mostra o seu poder caminhando sobre o mar. A criação reconhece o seu Criador. A criação não oferece resistência a Deus. Se eu for hoje tentar caminhar sobre o mar, o que vai acontecer comigo? E rápido, porque eu estou meio pesadinho. Vou, ó, puf. Se eu colocar o pezinho ali, ó, eu vou. Tem uns que dizem, não, porque eu sou leve, eu corro, né, eu consigo. Vai lá. Mas a criação reconhece o seu Criador e simplesmente deixa Jesus, permite, não oferece. Ele naturalmente, através da autoridade que ele tinha e por meio de todas as coisas que ele fez, aquilo que ele trouxe à existência, não tem esforço nenhum, ele simplesmente anda. O Criador nunca perde a autoridade sobre aquilo que ele criou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você reconhece, nós reconhecemos a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas? Nós temos reconhecido que somos criatura e o Criador nos criou com amor, com cuidado, com propósito, e nós reconhecemos e permitimos que Jesus Cristo tenha o lugar de Rei e Criador em nossa vida? Sabe, quando tudo parece fugir do controle, eu quero que você se lembre de uma coisa e você tenha no seu coração: nada fugiu do controle daquele que criou todas as coisas. Nada fugiu, ele demonstrou esse amor, ele demonstrou essa capacidade. Quando nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a enxergar as dificuldades, nós precisamos começar a crer, ter a expectativa de que tudo está debaixo da vontade de Deus, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. E quando deixamos Deus no lugar onde ele deve estar, coisas maiores e sobrenaturais começam a acontecer sobre as nossas vidas. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, dentro de uma visão muito mais compreensiva desse texto, é que nós olhamos aqui e nós enxergamos um milagre, Jesus andando sobre as águas. Mas João, quando está apresentando isso para a gente, ele começa a apresentar algo muito maior, não só apenas o milagre de Jesus, mas ele começa a falar sobre a condição de que Jesus de fato é Deus, e ele sustenta todas as coisas.
quando nós olhamos para o poder de Deus, talvez tenhamos uma visão pequena, porque pensamos apenas no milagre, mas a Bíblia não está falando apenas de um milagre pequeno, está falando de algo extraordinário. Hebreus 1:3 declara o seguinte: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando com Ele ou sobre Ele todas as coisas através da sua palavra e do seu poder. Irmãos, são todas as coisas. Quem somos nós no princípio do universo? Se eu vier aqui, talvez, olha aqui, e fizer um pintinho, ou uma pintinha aqui, ou uma bolinha com uma... Eu não vou riscar a parede de vocês, tá bom? Será que você consegue ver? Enxergar? Será que nós conseguimos entender? Olha, dentro da condição de Deus aqui, talvez sejamos nós, mas comece a ampliar aquilo que é o mundo, o universo e todas as coisas, e você vai começar a ver num conceito geral de que aquilo que somos nós é muito pequeno, mas o universo é grande, maravilhoso e infinito, e tudo isso é sustentado pelo nosso Deus. Deus sustenta o universo. O sol continua no seu lugar porque Deus sustenta o sol. Os oceanos permanecem nos seus limites porque Deus sustenta os limites do oceano. A terra continua girando. Mas eu nunca vi a terra girando. Tá bom, mas ela gira. Continua girando porque Deus mantém. Você, a sua vida, o seu coração continua batendo porque Deus o mantém desta forma. Tudo isso porque Ele sustenta todas as coisas. O milagre que João fala em João 6 não é apenas mostrar que Jesus tem o poder para andar sobre as águas, mas mostra que o universo continua existindo debaixo do poder daquele que o sustenta. A sua vida, o mesmo Criador que sustenta o universo, também te sustenta, mesmo quando você não tem mais forças, Ele continua te sustentando. A mesma capacidade, a mesma condição que os astros recebem do Senhor, você também recebe, porque as nossas forças podem acabar, mas o nosso Deus é soberano e abençoa a nossa vida e o nosso coração. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: olha, é a última vez que eu vou tentar, está difícil demais, está muito pesado, eu não vejo mais condição. Tenha certeza, Deus quer manifestar um milagre sobre a sua vida de maneira ampla e fundamental, porque Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. O quarto ponto que eu quero falar com vocês é que quando os discípulos estão no barco e eles veem Jesus chegando perto deles. Olha que interessante. Jesus vem chegando pertinho deles, e aí nós encontramos aqui, talvez, o momento mais profundo dessa história que João está contando, porque quando Jesus começa a chegar perto deles, lá no verso de número 20, eles estão preocupados, eles estão com medo, e aí Jesus então vira para eles e diz: sou eu, não tenham medo. Sabe, a tradução que nós temos, ela se perde muitas vezes, mas o texto original, no grego, onde é escrito, a palavra que aparece aqui, eu não conheço grego, não sou uma das maiores pessoas para falar, mas basicamente é o ego eimi, ou seja, a palavra que é usada, que Jesus diz para ele, não é o sou eu, Jesus diz o eu sou. Quando aqueles discípulos olharam e se preocuparam, ele diz simplesmente eu sou, ou seja, literalmente, Jesus está dizendo aquela reflexão que nós temos lá no Êxodo 3,14, quando Deus então fala para Moisés, Moisés diz: olha, eu vou para os egípcios e eles me perguntarão quem é que está me mandando, e aí Deus diz assim: eu sou o que sou. Diga a eles
que o eu sou te enviou. E Jesus então, ele traz isso para aquele momento, ou seja, o poder sobre todas as coisas. E quando os discípulos estão assim, ele está falando: olha, não tenha medo, o eu sou acabou de chegar. Sabe, não é apenas uma palavra simples. Jesus está revelando a sua identidade. Jesus está dizendo quem Ele é. Ele está dizendo: aquele mesmo Deus que falou na sarça com Moisés, está falando agora, aqui no meio da tempestade: não tenha medo, o eu sou chegou. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, agora não precisa mais abrir o mar. Ele está mostrando o seu poder, porque Ele está caminhando sobre as águas. João não quer apenas que nós, leitores, compreendemos que Jesus fez esse milagre pequeno, mas ele está dizendo: olha, Jesus não é apenas o enviado de Deus, Ele é o próprio Deus revelado para nós em carne. Ou seja, nós olhando hoje para nossas vidas, nós não teremos ausência de dificuldades ou tempestades, mas nós teremos sempre a presença do eu sou no meio das nossas adversidades. Sabe, tem gente que não tem a visão de que nos momentos da adversidade é onde Deus se faz realmente presente, né? Ao primeiro momento de luta, a pessoa sai da igreja, se desvia, vai embora, quando na verdade deveria glorificar ao Senhor. O cântico que o pastor entoou, e ele disse no final, ele disse: olha, é na hora da adversidade, da preocupação, que nós temos que cantar esses hinos. E normalmente é a hora que a pessoa diz, né, não vou para a igreja. Eu comento isso porque nós vivemos experiências, não porque eu sou pastor, não, mas eu me lembro que há 13 anos atrás eu passei por um tempo muito difícil da minha vida, irmãos. Assim, né, se você fosse classificar as nossas lutas, aquela foi uma das top 5 da minha vida, um momento muito difícil, muito cruel que aconteceu comigo, e ele decorreu ali, o acontecimento foi numa terça-feira, né, o meu coração se abalou demais, eu sofri muito naquele momento, mas eu estava escalado para ministrar louvor no domingo. Olha, pensa nisso. E aí quando eu cheguei no ensaio, as pessoas já se assustaram porque eu estava no ensaio, né? E a gente vê muito isso, né, pastor? Ih, pastor, estou com uma dificuldade, não vou no culto hoje. Ih, pastor, o que foi? Ai, que eu bati o dedinho na cama hoje, não está dando. Eu falei, Jesus do céu. Irmão, olha, vamos lá. Ou cremos ou não cremos num Deus Todo-Poderoso. E aí eu cheguei naquele ensaio, o pessoal, pô, mas você veio, né? Eu falei, não, vim, é tempo de adorar a Deus e tal. E aí, então tá bom, vamos lá, né? E a gente tinha esse costume, a gente naquela época não compartilhava os hinos antes, e chegávamos lá e decidíamos o louvor, né? E aí eles perguntaram, qual vai ser o primeiro hino que a gente vai cantar? Eu disse, a gente vai começar com aquele, Perto Quero Estar. Aí olharam para mim assim e disseram, você tem certeza? Eu digo sim. Por quê? Porque esse cântico diz, te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. Mas você vai cantar esse hino, rapaz? Eu digo, pô, Deus me trouxe a esse momento para isso. Se não for na hora da adversidade, não tem graça cantar esse louvor. Hã? Não é? É fácil cantar o hino da vitória, né? É fácil cantar Minha Vitória Tem Sabor de Mel, mas quero ver você cantar lá na hora da adversidade e dizer, Deus, eu te louvo porque eu estou sofrendo. Deus, eu te louvo porque eu estou passando por uma adversidade. Não é pelo problema, irmão, não é pela adversidade, mas é por saber que a presença de Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Principalmente nos dias difíceis, é Ele que nos abraça. O Eu Sou está aqui nessa noite, Ele está dizendo, olha, talvez você possa estar buscando uma vida sem tempestade, mas não é isso o Evangelho. O Evangelho é a garantia de que Ele está conosco em meio à tempestade. Sabe, o importante é que se você for ler o texto, diz que Jesus, Ele entra no barco e eles chegam do outro lado, ou seja, chegam no seu objetivo em paz. Não tem diversidade, não tem problema que Jesus não traga paz.
Ó, esse texto, olha para esse texto. O texto não diz que o mar parou de se agitar. O texto não diz que a tempestade parou. Nós vemos que Jesus trouxe paz e eles chegaram ao outro lado. Eu até compartilhava ontem com a minha irmã, dizendo o seguinte com ela, existem momentos na nossa vida que a gente não tem que esperar que as coisas vão ficar boas. Existem momentos que a gente tem que aceitar que estamos passando por um tempo difícil. E aceitar de que Deus está conosco e Ele vai nos guiar nesse tempo difícil. Temos que aceitar de que Deus vai nos levar a um momento talvez de refrigério, mas pela vontade dEle, pelo amor dEle. Mas nós temos que entender que se for preciso passar por esta adversidade, nós teremos. O salmista no Salmo de número 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista não está falando sobre não faltar nada, ele está falando sobre a preciosidade de ter um pastor sobre a sua vida. Ele começa a falar sobre isso e ele começa a declarar, né, mesmo que um dia eu ande pelo vale da sombra da morte, ali tu estás comigo, porque o Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não diz que eu não tenho inimigo, não, ele diz o contrário, ele diz: o Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Mas os adversários continuam onde? Ali. E ele fala algo maravilhoso: certamente eu entendo no meu coração que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E ele declara: porque eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é sobre o que Deus pode fazer ou dar para nós, é sobre quem Ele é, o Senhor, o eu sou e o Salvador das nossas vidas. Um quinto e último ponto para nós falarmos aqui. Existe um detalhe muito importante. Se você for ver João falando sobre isso, ele começa a falar não só apenas sobre milagres, mas ele começa a falar sobre sinais. E por que João fala sobre sinais? Porque os sinais apontam para uma realidade. O objetivo nunca foi admirar que Jesus andou sobre as águas ou falar especificamente sobre esse milagre, mas era de reconhecer Jesus, de simplesmente saber que Jesus estava além da natureza. Ou seja, este sinal, esta palavra que nós temos, aponta para a glória de Cristo. O Criador que entrou na criação para revelar a sua glória, e não apenas isso, mas ele veio para salvar o seu povo. O Criador que basicamente vem com um propósito, com um projeto, e nós começamos a entender que aquela manifestação de Jesus era para mostrar que Ele tem poder sobre todas as coisas, mas principalmente Ele tem poder para salvar as nossas vidas. João 3,16 vem falar que Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou, né, que enviou quem? Seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não, mas tenham o quê? João 20, 30, 31 diz: na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, estes porém não foram registrados, mas alguns foram registrados com a seguinte intenção: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que creiam nisso, tenham vida em seu nome. O poder daquilo que é registrado aqui, irmãos, é porque existe algo muito maior do que a nossa vida hoje. Existe algo que aponta para a eternidade, que é a salvação com Cristo. A nossa vida aqui hoje é transitória. As escolhas que nós fazemos aqui são pequenas, mas elas revelam algo que é muito maior, que é a criação. Nós podemos começar a observar a Bíblia e tirar algumas conclusões, e a conclusão que eu tenho hoje aqui nesta manhã é que uma fé madura não busca apenas o que Jesus pode fazer, mas busca viver para conhecer quem Jesus realmente é.
Sabe, aquilo que nós podemos receber por conhecer Jesus é um plus da nossa jornada, mas o importante é reconhecermos Ele como Salvador da nossa vida, termos Ele como a pessoa que é o centro da revelação de Deus ao nosso coração, é termos a compreensão de que Ele nos amou e que Ele entregou a vida para nos salvar, e não importa o tempo que nós estamos vivendo, existe salvação de Deus para as nossas vidas. Sabe, é colocarmos o nosso coração nele para que possamos viver de maneira devotada, sabendo que Ele é o Deus que pode fazer, mas se fizer, tudo bem, se não fizer, né? Amém. Sabe, para nós concluirmos aqui, e depois eu quero orar com você. Perdão. Naquela noite, o vento estava soprando, as ondas estavam existindo e havia escuridão. Mas os discípulos, eles viram uma revelação que transformou a vida deles para sempre. Aquele que estava com eles não era apenas um mestre que estava ensinando coisas boas, não era apenas o profeta, era o Criador de todas as coisas. Era o Senhor que estabeleceu os limites do mar. É o Deus que sustenta todas as coisas e que tudo está debaixo da sua palavra, porque Ele possui poder. A conclusão que nós temos que chegar hoje nesta manhã é que quando olhamos para Jesus andando sobre as águas, não temos que ficar perguntando: como é que Ele fez isso? Será que eu consigo? Será que é legal? Mas nós devemos perguntar: quem é este que até o caos, até a adversidade, até o problema, permanece debaixo dos seus pés? Sabe, e existe uma resposta clara, e nós sabemos que é este que tem o caos aos seus pés, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, é quem domina a natureza e é o dono da história, da minha e da sua vida. Sabe, quando descobrimos quando ou quem realmente Jesus é, deixamos de olhar para o tamanho das ondas, deixamos de olhar para as adversidades, deixamos de olhar para os problemas e começamos a confiar no Senhor que caminha sobre tudo isso. Os sinais revelam o poder de Deus, mas o Evangelho de João nos leva a um convite maior, a algo maior. Não apenas admirar o que Ele fez, mas a adorá-lo por quem Ele é. Sabe, dizer a Ele quem Ele é, independente da dificuldade ou do problema, é maturidade. Olhar para Ele é ter certeza de que na adversidade há consolo, é ter a certeza de que há abraço em tempos difíceis, é ter a certeza que há cuidado em meio à adversidade, é ter a certeza de que Jesus, o maravilhoso Jesus, está a todo tempo cuidando de nós, com poder, com autoridade, com manifestação de poder, com palavras maravilhosas ao nosso coração. Às vezes a gente está querendo lutar contra a vida, lutar contra todos, e nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, dizendo: Senhor, o Senhor é o dono da nossa vida, faça o teu querer, cumpra a tua vontade. E a minha função aqui é apenas adorar. Adorar ao Deus ao qual nós levantamos as mãos, ao qual nós dobramos os nossos joelhos, porque Ele criou todas as coisas, talvez mesmo sem saber o que está acontecendo, talvez mesmo sem ter uma visão real do que está por vir, do que está na frente, talvez com medo, sim, com medo mesmo, mas com a certeza
de que Ele criou todas as coisas e de que Ele tem todo o controle e o poder em suas mãos. Te convido a se colocar de pé. Eu não sei como o seu coração entrou aqui nessa manhã, ou o que você está sentindo aí onde você está nos ouvindo, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem o controle sobre todas as coisas e tem o controle sobre a tua vida, te trouxe a esta oportunidade para você ouvir esta mensagem, dizendo: olha, não sei o que está acontecendo aí, Deus sabe, mas a mensagem é: eu estou no controle, tudo se submete ao meu poder. Mas pastor, é impossível? Não, não é impossível. Para Deus não há impossível. O mesmo Deus que fez esses grandes milagres é o mesmo Deus que está aqui hoje e vai revelar isso ao seu coração. Feche os teus olhos. Enquanto adoramos, você possa falar com o Senhor e se render aos pés desse Deus tão maravilhoso. Aleluia. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Oh, oh, oh.
Feche os seus olhos. Ó Pai, nós oramos nessa hora pela Tua igreja, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração que entrou aqui nesta manhã. Meu Deus, ó Pai, cada questionamento, ó Pai, que tem sido colocado na Tua presença, Senhor, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor tem hoje, nesta manhã, uma palavra para nós. O Senhor trouxe, ó Deus, a visão e a intenção de que nós temos que crer no Deus que é todo poderoso, no Deus que criou todas as coisas. Meu Deus, ó Pai, não importa o caos, não importa a adversidade, não importa o problema, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, ó Pai. O Senhor, ó Deus, está, ó Pai, neste momento caminhando sobre a tempestade. Meu Deus, ó Pai, o Senhor nos traz um convite a crermos no Deus amoroso, um convite a crermos no Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Basta as Tuas palavras, ó Deus. Senhor, ó Deus, a Tua palavra, meu Deus, ó Pai, é real ao nosso coração. Acrescenta a fé para que nós possamos confiar que tudo está debaixo das Tuas mãos e no Teu controle, ó Deus. Meu Deus, fé para sabermos, ó Pai, que o Senhor está no barco conosco e chegaremos ao outro lado, independente das adversidades. Senhor Deus, que nós possamos viver algo grandioso e maravilhoso através da Tua palavra. Que possamos receber hoje boas notícias, que possamos viver, ó Pai, uma semana abençoada, onde há caos, o Senhor possa trazer paz ao nosso coração, onde Deus, ó Pai, há notícias ruins, o Senhor possa trazer tranquilidade, meu Deus, ó Pai, palavras de vida ao nosso coração. Vem revelar, ó Pai, o Teu coração a nós e o Teu poder maravilhoso, ó Pai, dia após dia, para que todos possamos crer, compreender e viver, ó Deus, o tempo do Senhor sobre nós. Meu Deus, que possamos pôr o nosso coração na esperança que é Cristo Jesus, o nosso coração na esperança que é a salvação, o nosso coração que é a esperança de nos encontrarmos com Cristo. Possamos viver a nossa vida, ó Pai, de devoção, de amor, de realidade na Tua presença, e apenas o Teu nome possa ser glorificado em nossas vidas. Senhor Deus, ó Pai, se alguém aqui entrou enfermo, nós queremos declarar a Tua cura. Nós cremos em Ti, ó Deus, cremos no Teu poder e queremos declarar a cura e a manifestação do Teu poder, ó Pai. Se alguém entrou aqui, ó Deus, com dificuldades na família, queremos declarar: Tu és o Deus que tem poder na família. Senhor Deus, alguém aqui com um diagnóstico, ó Pai, talvez, ó Pai, definitivo, meu Deus, o Senhor é o Deus que contraria os diagnósticos, o Senhor é o Deus, ó Pai, que muda, porque tudo está no Teu controle, ó Pai. Senhor, ó Deus, ó Pai, alguém aqui que entrou com uma grande adversidade financeira, Tu és o Deus da provisão, nós cremos e sabemos isso. E nessa manhã nós queremos declarar a Tua bênção e o Teu poder sobre a Tua igreja. Realiza, ó Deus, grandes milagres no meio do Teu povo. Como trovão impetuoso, poderoso és. Só Ele é, declare que vem ao céu. Declare com sua voz, aleluia. Como trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha
Te adoramos e bendizemos ao Senhor. Mais uma vez, diga vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima estás, Teu nome imutável é. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, aleluia. Somente Ele é digno de ser adorado e glorificado. Aleluia. Aleluia. Que você venha receber a paz do Senhor ao teu coração e ter a certeza de que tudo está no controle do nosso Deus. Amém. Deixo aqui o meu abraço a vocês, da nossa igreja. Estamos sempre de portas abertas, somos amigos. Pastor Ivanildo, um querido, esteve conosco ali um mês passado, né? Foi muito gostoso recebê-lo, conversamos durante a semana. Ele é uma pessoa muito querida e nós amamos muito vocês e oramos por essa igreja, sabendo que Deus tem um propósito especial na vida de cada um de vocês aqui neste lugar. Como receberam hoje, todas ferramentas para louvor, honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Que você possa receber esta palavra, crer, que você possa receber esta palavra e saber de que Deus está abençoando a sua vida, porque Ele é o Deus que controla. E que você possa levar esta mensagem durante essa semana, tendo grandes notícias, vendo o controle e o poder de Deus ao seu coração. Amém? Eu agradeço esse convite maravilhoso. Agora, a gente fica assim, né? Eu venho, aí ele vai, né? Eu fico devendo, né? Eu não gosto de ficar devendo. Eu não gosto, não. Eu estou sempre devendo. Mas tô pagando. Tá no boletinho. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Que Deus possa abençoá-los, que vocês possam ter um dia abençoado. E sabemos que também tem o da noite, né? O pessoal que está de manhã não pode vir à noite, é isso? Pode? Você liberou? Então tá bom. Amém? Deus abençoe, queridos. Recebam um grande abraço. Que Deus possa abençoar a vida e o coração de vocês. E que o Senhor possa prosperá-los em todo o tempo. Amém?